Na presença do presidente do aqui do CPLP, perante o conselheiro Amarantinados, senhoras e senhores, a quantidade dos documentos físicos objetos de digitalização são estimados em 114 metros lineares e a inexistência de mecanismo do processo de digitalização revela-se ser a solução desta Suprema Corte de Contas. E agradecimento ao Presidente do Tribunal de Contas por esta nobre iniciativa de pensar na modernização e transição digital do serviço do Tribunal de Contas. O meu agradecimento especial vai ao PNUD por me ter associado a esta iniciativa tão inovadora. Sou testemunha de ações de preservação da nossa memória coletiva que garante as reformas tão desejadas da administração pública, apoiadas pelo PNUD. A administração pública produz cotidianamente imensa massa documental, uso, arquivamento, e o acesso exige novas abordagens para enfrentar os múltiplos desafios relacionados à sua conservação e acesso. Além disso, a evolução institucional do serviço da administração pública recomenda o estabelecimento de uma política arquivística adequada com vista a melhor salvaguardar os documentos de interesse público tão abundantes como importantes. Esta iniciativa do Tribunal de Contas de lançar o desafio inovador de digitalizar o arquivo dessa instituição visa, sobretudo, aumentar a comunicação e articulação entre as áreas e serviços da instituição e sua articulação com demais entidades da administração pública geral e central. A função social dos arquivos públicos é, sobretudo, aprimorar o atendimento aos cidadãos, dando apoio à cultura, ao desenvolvimento econômico, científico e social e cultural, garantindo pleno acesso à informação no intuito de apoiar os cidadãos na defesa de seus direitos. Dessa forma, quero aqui destacar a vastidão de massa documental oriunda de diferentes serviços e entidades da administração pública que encontramos nesta instituição, que precisa de ser tratada, processada, classificada, digitalizada e tornada acessível ao grande público. São cerca de 114 metros lineares de documentos de diferentes formatos. São documentos de extrema importância, documentos extremamente estratégicos para o funcionamento do aparelho de Estado, pois este acervo constitui, portanto, a memória de Estado, da sociedade e das instituições em geral. Não podemos falar de boa governação e da transparência, nem da consolidação das instituições ou coesão social, se essa massa documental continua inacessível. Sem dúvida, o objetivo dessa iniciativa do Tribunal de Contas consiste em promover a unificação, ou seja, a uniformização, simplificação e digitalização dos arquivos que compõem essa instituição, para chegar a cada vez mais cidadãos e empresas. As medidas assentam no atendimento público dividido em 4 eixos: mais articulação, mais flexibilidade, mais simples e para todos, ou seja, para todas as pessoas. A operação desse projeto consiste em 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa de formação. A segunda etapa, com certeza, irá iniciar brevemente a etapa de digitalização. E criação, que é a última etapa, a criação de base de dados ou formação de um arquivo digital do Tribunal de Contas. Até a data presente, já conseguimos formar 16 agentes técnicos em técnicas de avaliação, triagem, classificação e digitalização. Estamos, neste momento, na segunda fase de operação,
de gestão, que é a classificação, sendo cerca de 60% dos documentos, ou seja, da massa documental global do Tribunal de Contas, já organizada e classificados. A fase seguinte, com certeza, vai iniciar brevemente com a digitalização e processamento técnico. Essa etapa estava condicionada à aquisição de alguns equipamentos informáticos e digitalizadores. Com a recepção desses equipamentos, desses materiais, estamos já em condição de prosseguir com os trabalhos. Os desafios que o nosso país enfrenta são imensos. Esses desafios interpelam-nos a todos. Para termos sucesso nessa luta, o interesse de salvar e tornar acessível a nossa memória deve nortear o nosso esforço, o esforço coletivo. Por isso, quero deixar aqui uma esperança e desejo de ver implementada uma política arquivística que responda aos anseios deste governo. A minha presença aqui, ao lado dos meus colegas arquivistas que estão aqui, testemunha o interesse em ajudar as instituições públicas para a implementação de uma política pública comprometida com o desenvolvimento e modernização dos arquivos. Muito obrigado. A seguir a tempo. E na sua esquerda tem o Yakuba Diallo. Distintas saudações e o nosso particular apreço para a vossa honrosa presença de digitalização e classificação dos arquivos do Tribunal de Contas. Venerando Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Amadou Tijane Baldé, venerando juízes conselheiros do Tribunal de Contas, caro consultor do projeto, Sr. Yakuba Diallo, funcionários do Tribunal de Contas, ilustres convidados e minhas senhoras e meus senhores. Agradeço em primeiro lugar, em nome do PNUD, o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, na pessoa do seu presidente, venerando Amadou Tijane Baldé, pela oportunidade que nos tem proporcionado de colaborar nos esforços desta casa, visando elevar a capacidade dos seus quadros e de colocar esta instituição no processo de digitalização e modernização administrativa por forma a melhorar prestação de serviços. O lançamento oficial do projeto de digitalização e classificação dos arquivos do Tribunal de Contas representa um marco importante na implementação de soluções inovadoras que fortalecem a governação, a transparência e a eficiência do setor público. Senhoras e senhores, neste momento, o PNUD está a trabalhar com o governo da Guiné-Bissau na elaboração da Estratégia Nacional de Digitalização, que servirá de guia orientadora da transformação digital e da interoperabilidade dos sistemas de governança no país. Este apoio que o PNUD está a dar ao Tribunal de Contas na digitalização e classificação dos arquivos está alinhada com a visão transformadora e a modernização administrativa do governo, que visa reduzir dependência de arquivos físicos e melhorar a acessibilidade, contribuindo significativamente para a eficácia e a eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas. Esta mudança permitirá não só uma gestão mais eficaz dos recursos, mas também facilitará o acesso à informação, promovendo uma maior transparência, preservação e a segurança dos dados. Esta iniciativa de digitalização e classificação dos arquivos do Tribunal de Contas, a qual nos associamos, é um excelente exemplo de como podemos combinar a expertise local com o suporte técnico e financeiro dos parceiros
para alcançar resultados duradouros e impactantes. A formação da equipa técnica é essencial para o sucesso desta iniciativa, pois assegurará que o Tribunal de Contas disponha das competências técnicas necessárias para gerir de forma eficiente o novo sistema de digitalização dos arquivos. De salientar que esse apoio à digitalização estão alinhadas com as prioridades do governo e é apoiado pelo projeto de transparência e responsabilidade em Guiné-Bissau, financiado pelo governo do Japão. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os envolvidos nesta iniciativa, especialmente aos técnicos, consultores e, em especial, à equipa do Tribunal de Contas, pela sua visão inovadora, empenho e abertura à modernização. Gostaria também de agradecer muito ao governo do Japão pela sua generosa contribuição financeira, sem a qual este projeto não seria possível. O PNUD permanece comprometido com o desenvolvimento da Guiné-Bissau e acreditamos firmemente que juntos podemos construir um futuro onde a tecnologia e a inovação estejam ao serviço de uma governação mais eficiente e transparente que atenda às necessidades de todos os cidadãos. Nós estamos juntos para bem do povo. Muito obrigada. Obrigado. Finalmente, convido ao venerável Conselheiro Presidente da Sessão, Sr. Yakuba Tchalo. Senhora representante residente do PNUD na Guiné-Bissau, Alessandra Cassassa, senhoras juízes conselheiros do Tribunal de Contas, digníssimos representantes do Ministério Público junto do Tribunal de Contas, senhor presidente da Associação Nacional dos Arquivistas, Yakuba Tchalo, ilustres conselheiros, assessores, auditores e funcionários do Tribunal de Contas, diretores gerais, distintos convidados, os participantes, senhoras e senhores. Permita-me, antes de mais, começar por agradecer o nosso incontornável parceiro, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, pelo notável e inestimável apoio que tem sempre dado ao Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. E uma palavra de especial apreço à senhora representante residente do PNUD, a senhora Alessandra Cassassa, a quem agradeço a amabilidade e a sensibilidade que sempre tem para a nossa instituição, aceitando sempre com prontidão os pedidos, os reptos que nós vamos lançando dia a dia, ou semana a semana, ou mês a mês ao PNUD. Gostaria de lembrar à senhora representante residente que o projeto de digitalização dos arquivos que estamos aqui para lançar oficialmente surgiu na sequência de um encontro que tivemos no passado mês de fevereiro do ano em curso. Imagina, estamos hoje é 13 de agosto de 2024, foi no segundo mês deste ano. Estamos no 8º mês, no segundo mês do ano, tivemos um encontro aqui no Tribunal de Contas, uma visita. Depois do encontro, ela efetuou uma visita à instituição e depois dessa visita constatou o que nós temos aqui no nosso edifício e percebeu que havia algo que precisava de ser mudado. Isso tinha a ver com os arquivos do Tribunal de Contas espalhados no chão, desorganizados, o arquivo físico, e quem escreveu isso disse que a senhora ficou mesmo com um semblante no rosto, ficou perplexa ao ver isso, todo o volume de documentos que nós temos daquela forma. A estupefação que ela tinha permitiu-lhe ou induziu-lhe
apoiar o Tribunal de Contas ou a aceitar o convite que lhe foi lançado para poder apoiar o Tribunal de Contas. Ela ficou extremamente sensibilizada com essa nossa preocupação e ofereceu o apoio do Programa das Nações Unidas para avançarmos com o projeto que estamos aqui para lançar, dando-nos o apoio financeiro e logístico que está a tornar possível, né, a concretização, a implementação de um desidrato, de um objetivo que é de digitalizar mesmo todo o processo físico que nós temos no Tribunal de Contas. Por todos os cantos temos processos físicos e no âmbito da nossa estreita colaboração com o PNUD estamos a ter esse apoio. Mas é um apoio também que estamos a receber graças ao povo do Japão. Por isso quero aproveitar aqui para agradecer ao povo do Japão, ao governo do Japão, que é financiador do projeto de transparência e responsabilidade, no âmbito do qual estamos a receber o apoio para o processo de digitalização do arquivo do Tribunal de Contas. A propósito, os agradecimentos devidos ao PNUD são também, naturalmente, como é óbvio, né, como não podia deixar de ser, ao governo do Japão, que, como eu disse, que é principal financiador do projeto de anticorrupção e de promoção da digitalização na administração pública guineense, sendo o Tribunal de Contas uma das instituições beneficiárias deste apoio. Isto que estamos a fazer agora é algo que está inscrito no nosso plano de ação e inspirado num dos eixos do nosso plano estratégico 2023-2024, que tem 5 objetivos estratégicos que eu expliquei em fevereiro, e a senhora representante, o PNUD agora está-nos a permitir executar um dos itens do nosso plano de ação 2024, por forma que em 2027 tenhamos um resultado satisfatório ao nível de execução do nosso plano estratégico. Excelências, distintos convidados. Para o Tribunal de Contas e para todos os seus colaboradores, permita-me que o diga, e também pessoalmente para mim, hoje é um dia e um momento de felicidade. Por que é que hoje é um dia e um momento de felicidade? Eu vou passar a descrever as razões. Em primeiro lugar, é com grande regozijo institucional e satisfação pessoal que, no quadro de cumprimento de mais uma importante etapa, com vista à consolidação das reformas e modernização que estão a ser levadas a cabo no Tribunal de Contas, que estamos aqui para efetuar o lançamento solene do projeto de digitalização dos arquivos do Tribunal de Contas. Digo satisfação pessoal, falo de satisfação pessoal, pois a questão do arquivo e da documentação é uma questão muito cara para mim, tendo em conta a importância destes na preservação da memória institucional. Conservar ou preservar a memória institucional e mantê-la viva, fortalecer e solidificar as suas bases para que haja a construção e preservação da memória institucional torna necessário conservar documentos e arquivos. Nós temos hábitos de dizer que passam os homens, a instituição fica. Fica as paredes, até pode-se mudar das paredes, mas o que fica mais são os documentos. O que fica mais são os documentos. Nos arquivos nós conservamos a memória, que nos permite ter referências consistentes para julgar os erros cometidos no passado e os acertos os acertos efetuados no passado. Tudo isso permite-nos a entender o presente, a construir o presente e a planear melhor o futuro. Sem um arquivo nós não conseguiremos saber do passado, que fará construir o futuro. Nenhuma instituição, é bom dizer isso, que não zela pela preservação da sua memória institucional, poderá ter pleno e correto entendimento do presente, que fará cogitar a construção de um futuro para a instituição digno desse nome. Nós não podemos, vou repetir, a importância dos arquivos
para a preservação de uma memória institucional. É uma instituição com 32 anos de existência, desde 92, mas podemos, em parte, dizer que é muito anterior a 1992, porque havia um tribunal administrativo, fiscal e de contas. Também havia documentos que digam respeito exclusivamente à parte ou às atribuições referentes a contas, que não tem nada a ver com o administrativo nem com o fiscal. Tudo isso faz parte da nossa memória institucional. Tudo isso faz parte. Para dizer isso, ou para dar ênfase a isso, a título de exemplo, no passado 5 de julho desse ano, eu e mais alguns elementos do Tribunal de Contas estivemos em Lisboa no ato da comemoração dos 635 anos de existência do Tribunal de Contas de Portugal, e aquele ato está associado a quê? A transferência dos arquivos do Tribunal de Contas de Portugal, que data de 1849, para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Notem a importância. Quando se assinalou 635 anos do Tribunal de Contas de Portugal, para comemorar isso, o que é que fizeram? Foram depositar o arquivo do Tribunal no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, uma instituição secular. Então, isto é para mostrar a importância do arquivo. E lá aprendemos que, afinal, o que nós temos de anos atrás não são lixo, é luxo. Foi dito que estavam a transferir o luxo, porque à medida que vai passando anos, vai se transformar em luxo, porque são documentos que vão ganhando mais valor à medida que vai passando o tempo. Isso é para demonstrar a importância do arquivo. E naquela ocasião anunciamos também que, embora ainda nem sequer temos 50 anos, vamos iniciar o processo de organização dos nossos arquivos e depois digitalizar para um dia poder transferir também, como manda a lei, né? Sempre o senhor Jacobo gosta de recordar isso, que há tempo para o documento estar dentro da instituição, chega um momento em que o documento tem que ser transferido para o arquivo nacional. Isso demonstra a importância dos arquivos. Isto demonstra a importância dos arquivos. Nós temos que recordar que houve tempos em que neste tribunal os documentos eram levados do tribunal, que é propriedade do tribunal, documentos de Estado, para as casas, e creio eu que podemos encontrar grosso de documentos, muitos, que até o próprio tribunal já não dispõe, em casa de vários técnicos que passaram por esta instituição. E além disso, além de podemos encontrar documentos do Tribunal de Contas em casa dos seus funcionários, existem documentos do Tribunal de Contas que só nós podemos encontrar em outras instituições congêneres de outros países. Ainda nós recebemos uma pasta do Tribunal de Contas de Portugal, onde podemos encontrar ofícios do nosso tribunal que nós não temos, mas produzidos aqui e assinados pelos presidentes e diretores gerais do nosso tribunal, mas que nós não conservamos. Estão conservados numa outra instituição. Isto é para demonstrar como é que nós falhamos até o ponto de perder com a nossa memória institucional. Senhoras e senhores, quero garantir aqui que com o processo de digitalização que oficialmente estamos a lançar aqui, vamos cumprir 3 ou mais de 3 objetivos fulcrais. Primeiro, organizar e preservar os arquivos que fazem parte da memória institucional do Tribunal de Contas. Foi dito aqui de melhor forma, e pela senhora representante residente, conservação e preservação dos dados, que é importante e fundamental. Em segundo lugar, vamos acabar uma vez por todas com a prática de levar os documentos para casa, pois ninguém tem esse direito de levar documentos pertencentes a uma instituição para a sua casa. Eu quero garantir aqui que nem eu, nem ninguém tem direito de levar os documentos que são do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, os documentos que são do Estado da Guiné-Bissau,
para guardar, não importa o motivo, nas respectivas ou em sua casa. Os documentos são do Tribunal de Contas e nós estamos aqui a criar condições para poder garantir a guarda, a conservação, a preservação desses documentos pelo tempo que for necessário, utilizando todos os mecanismos, todos os instrumentos e todos os processos hoje em dia existentes no mundo para a conservação e preservação do documento, quer a nível físico, quer no plano digital. Também uma das outras vantagens foi dito aqui, que é a questão de melhoria de prestação do serviço, atendimento ao cidadão. E as empresas não só, porque ou aos particulares em geral. O Tribunal de Contas presta um serviço público, sobretudo na área de fiscalização prévia. Lidamos com aposentados, com novos funcionários, com funcionários ativos, com empresas que submetem os contratos de qualquer natureza para a fiscalização prévia. São particulares que lidam com o Tribunal de Contas. Com um arquivo melhor organizado, torna mais fácil a prestação de serviço, o atendimento aos cidadãos. Vou-vos dar um exemplo para perceber a importância da organização dos arquivos. Quando deu-se em 2022 o processo de atualização dos funcionários públicos, para saber quem é funcionário e quem não é funcionário, muitos dos funcionários, entre aspas, tiveram que vir ao Tribunal de Contas pedir documentos para ir confirmar que, na verdade, tem um processo visado aqui. Mas nós temos esses documentos guardados, preservados. Imaginem se nós não tivéssemos isto. Processos devidamente visados, que têm tudo completo, os despachos de nomeação, cabimento de verba. Muitos dos funcionários que ainda hoje continuam ativos no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública é graças ao Tribunal de Contas, que ainda continua a manter e a guardar os respectivos processos de fiscalização que lhe permitiram obter visto aos seus atos de nomeação ou de transferência ou de promoção. Se não havendo isso, a esta hora, estas pessoas já não estariam na função pública. Isto é para ver a importância, contactarem o tribunal. Então temos que continuar a prestar este serviço de salvaguardar, de guardar, de conservar esses documentos, que é importante, porque isso também tem que ser aliado a um processo que está em curso de controle da massa salarial, blockchain, tem que estar associado a isso. E é um processo de digitalização mais amplo ao nível da administração pública, modernização e digitalização da administração pública, que está também a ser apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Qual é o outro ganho que nós teremos com esse processo de digitalização? Mais espaço físico para trabalhar, para criar mais conforto e mais comodidade dentro das nossas instalações. O nosso edifício é pequeno, é exíguo, libertando os papéis, vai-se criar mais condições para um melhor ambiente de trabalho e isso melhorar o funcionamento e reforçar o bem-estar dos funcionários e qualidade de vida para os funcionários. Sem contar que também haverá outra vantagem que diz respeito à facilidade do acesso ao arquivo por causa da sua digitalização. Pessoas que vierem aqui pedir prova de que tem um processo visado levam tempo porque os funcionários estão ocupados com outras tarefas e não estão disponíveis de momento para ir ao arquivo. Pensem nisso. Mas um arquivo digitalizado não precisa disso, de uma semana, 2 semanas. Nenhum cidadão tem que ser dito volta daqui a 3 semanas só para poder ter a prova de que chegou de ser funcionário nomeado. Não. Num dia, 2 dias, com um arquivo digitalizado, e isso facilitar o acesso ao arquivo por causa da digitalização. Para poder facilitar tudo isso, eu quero assinalar aqui, ou dar essa informação, que ainda ontem tive que assinar um despacho que cria uma comissão para a elaboração de um regulamento especial sobre a
a organização dos arquivos do Tribunal de Contas. Nós já temos uma lei nacional em vigor, agora tem que haver um regulamento específico para atender às nossas particularidades, para dizer como é que se vai organizar o arquivo do Tribunal de Contas, sendo que a Comissão terá 30 dias para enviar ao meu gabinete uma proposta de regulamento de arquivo. Aproveito isso para agradecer mais uma vez empenhadamente em nome do Tribunal de Contas ao PNUD e a sua representante aqui presente pela profícua parceria entre o Tribunal de Contas e o PNUD. Esse processo que acabamos de lançar é mais uma prova da nossa exemplar colaboração e ainda esperamos obter mais colaboração da parte do PNUD e esperamos que esse espírito de colaboração prevaleça e continue a ser fruto ou a dar fruto mais do que estamos a lançar aqui hoje. Também quero dar um merecido e justo agradecimento ao consultor e presidente da Associação Nacional dos Arquivistas, Iago Adjaló, e a todos os técnicos da Associação Nacional de Arquivistas que trouxeram para nós as suas vastas experiências para auxiliar na execução dessa árdua tarefa. E, não menos importante, devo, por razões de elementar justiça, agradecer ao Departamento do Arquivo e Documentação do Tribunal de Contas, na pessoa da sua diretora, e a todos os técnicos desse departamento e do Tribunal de Contas não pertencentes a este departamento, que estão a trabalhar na organização e classificação dos documentos do Tribunal de Contas, que corresponde a 32 anos de existência do Tribunal de Contas. Porque é o que se está a fazer agora, organizar e classificar documentos que correspondem a 32 anos de existência do Tribunal de Contas. Como iremos ver depois dessa fase de intervenção, faremos uma visita para ver os locais onde estão a trabalhar, para ver como é que aquilo estava e como é que ficou agora e como é que vai ficar depois de tudo isso. Para não alongar mais, porque temos fases seguintes, resta-me só dizer um obrigado pela vossa atenção e agradecer ao PNUD por nos terem apoiado e por estarem presentes nesse ato de lançamento oficial do projeto de digitalização dos arquivos do Tribunal de Contas, se bem que estamos a esperar, espero estar mais vezes aqui com o PNUD para lançamento de outros projetos. Muito obrigado. José Malancas e Marco. Não vou vir assim, eu ia estar. Uau! Vamos para. Olha, essa equipa de trabalho, a casa, como já disse o presidente, é a nossa oficina de tratamento. Nós estamos, como estamos na primeira fase. A primeira fase, aliás, a segunda fase. A primeira fase era avaliação. Avaliamos a quantidade de massa documental existente no Tribunal de Contas. Constatamos cerca de 114 metros lineares. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa foi a triagem, necessariamente importante para conservar. Nós estamos na segunda etapa, terceira etapa, nesse momento, que é a etapa de classificação, porque a digitalização, o objetivo é a digitalização. Nós não podemos chegar na digitalização sem passar por essas etapas aqui. Essa etapa aqui de classificação é muito fundamental para a digitalização,
Porque no processo de digitalização do arquivo há regras, há normativas. Entretanto, seguindo essas regras, essas normativas, a classificação é muito fundamental. Portanto, estamos na base da classificação. Esta casa aqui, a presidência do Tribunal de Contas nos reservou esse espaço aqui para que, de fato, possível de são Doutor, mais quatro. Nós estamos na fase preliminar, porque essas casas aqui ainda não terminamos a etiquetagem dessas casas organizadas, porque a tabela que nós orientamos é para fazer a classificação, antes de começarmos a realização. Do outro lado, vamos ter nem avaliados ainda, nem a seleção, porque nós vamos conseguir uma triagem, eliminar alguns documentos que nós achamos que não são importantes para a conservação. Entretanto, depois dessa triagem, nós vamos evacuar esse documento para a sala de classificação. E aqui nós temos um código de barra, porque não vale a pena escrever tudo o que está dentro aqui. É o que está dentro das caixas. O código de barra já sabe. Tem que ter aplicativo, presidente. Não tem aplicativo. Sim, aplicativo para tal. Qual é o na minha intervenção tem a ver com a melhoria de prestação de serviço a particulares, a cidadãos e a empresas que estão lidando com o Tribunal de Contas. De uma maneira que eu vou poder constatar, o Tribunal de Contas em parte perde próprio com a sua memória institucional. Ou porque arquivo ou documentos físicos está estragado, outros porque extravia, outros porque pessoal ou terceiros têm posse dela e que está ali no tribunal e está na casa de terceiros. Que é que a instituição tem que ter memória. A memória tem de estar vivo. E como é que a memória pode estar vivo? E ora que tem que referir na intervenção documentos de passado que te permitiu perceber passado, acertos que fazido e para projetar futuro. Agora, melhoria no seguinte aspecto. Hoje em dia, nós estamos falando de toda parte do mundo da administração pública digital. Nós estamos na era de digitalização. E na era de digitalização, nunca pode ficar para trás, nunca pode estar fora de carruagem ou de barco. Não tem melhoria de serviço que não está a prestar a guintes que está a recorrer a nós. Quer a funcionários públicos, a entidades públicas, a empresas que estão a lidar com o tribunal. Porque para poder ter a resposta mais pronto para eles, o tem de ter, como aqui que não está falando, na ponta de língua, o tem de ter arquivo mesmo ao lado, com um clique, e ter acesso a que precisa dela, informação que pediu, pode dar, documento que solicitou, pode poder dar, certidão, na hora. Então, para poder entregar tudo o que particulares precisam na hora, para que ela não tenha de digitalizar, porque acesso ao arquivo físico leva-se tempo. E até levando nisto de o tem de pagar quem vai fazer revista de documentos. Claro, e pretende cobrança de taxa para isto, para aquilo, mas é um acesso menos custoso, custo inicial de investimento, mas depois é menos custoso. O problema é comodidade e facilidade na aceder a arquivo para poder disponibilizar autênticos de serviço de tribunal. E não cria mais facilidade, mais comodidade e depois e não ser o mais imediato acesso. Garantir mais rapidez no acesso aqui e documentos que o Tribunal de Contas está a trabalhar. Aquilo porque também que vira o seguinte, vou imaginar, exemplo com dá, de guintes que teve problema porque se documentos que é encontrado no Ministério da Administração Pública no momento de confirmação se pessoal ou é que pessoal é bem Tribunal de Contas passado uma semana, 2 semanas e encontrar o documento e vai para lá afinal e tem o processo devidamente visado para o Tribunal de Contas, então se nomeação, se promoção, se reclassificação afinal ilegal. Agora, não leva muito tempo para eles 2 semanas, 3 semanas até, e tem parte do arquivo que estava no antigo edifício, antigas instalações do Tribunal de Contas, que ainda atualmente está funcionando GETAP, para poder aceder aqui. Vou imaginar se tudo estava digitalizado desde há muitos anos.
desde há muitos anos, já serve na hora. À medida que ela solicita, o Tribunal de Conta e Informação, o Tribunal não está disponibilizado na hora de forma imediata. Então, vantagem, importância e essa. Ter um arquivo mais acessível, mais disponível para o cidadão, garante mais eficiência nesse acesso e não só também para poder ter um edifício com maior, como aqui referido, maior comunidade, melhor condição de trabalho, porque vou poder imaginar onde é que está um pecador, que tudo parte de gabinete ocupado por documentos que anos e anos que têm também se efeitos nocivos para a saúde e para o bem-estar, porque não tem de bem também para aqui que bem-estar de não pessoal, saúde de não pessoal, instituições e para aquilo. Então, não tem de libertar esses documentos que têm também se efeitos nocivos de 30 anos atrás. Mas e variados e múltiplos vantagens que isto tem, que nunca pode esgotar ali, mas é bom perceber como a administração pública digital e um passo dado que nunca pode voltar já para trás, e o Tribunal de Contas tem de embarcar naquele barco obrigatoriamente. E, palavra final, e de como a OS, ninguém que está autorizado, ou autorização que está tendo na patal, ninguém que pode lambu documento do Tribunal de Contas ele vai ficar aquela nessa casa, porque não organizar, por não poder saber quanto papéis que não tem ali no Tribunal de Contas, para tudo tem esse código, hora que falta um papel para não saber, porque nunca pode continuar a dar luxo de permitir guintes apoderar de documentos de instituição para ficar aquela, não sei casas que a própria instituição que deixa muita falta a própria instituição. Vou visitar alguns departamentos da instituição e tem já tudo condições para avançar com esse processo que não apoiaram para o um processo sumamente explicado, está na segunda fase. Sim. E por fase começa com formação, agora está na classificação, fase seguinte, é que não desbloqueia a OS, porque entregados scanners a OS, digitalizadores, e fase de digitalização e organização técnica, e tem fase mais seguinte, quarta e quinta etapa. Então, eu comandei um projeto e tem um conjunto de etapas para cumprir, que não está chegando na fase final. Esse segundo ainda que nós está nela, ele comanda aproveitar a ocasião para fazer lançamento, para demonstrar que é que tem estado a fazer e louco, né? Para constatar o trabalho que tem estado a fazer, para ver aonde. E ali, um exemplo que eu vou poder olhar, uma instituição que pode ter documentos assim. Isto é normal. Isto tudo digitalizado e num instante que não está tendo acesso a qualquer documento. A administração pública cresce, número de pessoal, de funcionários públicos de Guiné é tão elevado, número de contratos públicos que está tendo é tão elevado que nunca fica ainda com a utilização de métodos manuais, né? De aceder a arquivo para poder prestar serviço ao cidadão. Porque tem que é reclamação de próprio utente. Que ela demonstra a ineficiência da administração. Então, para evitar problemas e queixa de ineficiência do tribunal na prestar serviço ao próprio cidadão, se bem que ele tem documento para disponibilizar na hora que pedido. Obrigado. Uma base de dados, da qual o presidente falou no seu discurso, e a partir da base de dados, a base de dados é catalogação, é descrição, é a catalogação, mas o catálogo digital é digital. E na base de dados, como estão aqui todas as informações referentes não só ao Tribunal de Contas, como já disse o presidente do Tribunal de Contas, eu também não sabia que aqui é o depositário de maior parte de dossiê de pessoal da administração pública.